Na Unifatesc, o nosso compromisso vai muito além da sala de aula. Estamos ao seu lado em cada etapa, do estágio ao primeiro emprego, da especialização ao empreendedorismo. Para isso, criamos Unifatesc Carreiras, um portal que conecta você às melhores oportunidades do mercado e aproxima empresas dos talentos que formamos em todo o Brasil. E conta com o apoio dos nossos mais de 800 polos, criando uma rede que cresce todos os dias e fortalece a ponte entre formação e carreira. Aqui, você encontra vagas de estágio e emprego em organizações parceiras. Mas o Unifatesc Carreiras vai muito além das vagas. No portal, você tem acesso a conteúdos exclusivos de capacitação, artigos, vídeos, materiais sobre comportamento profissional, liderança, tecnologia e tendências do mercado. Tudo para impulsionar suas habilidades e preparar você para os desafios da profissão. E para ajudar na prática, oferecemos ferramentas modernas, orientação para montar um currículo eficiente e um simulador de entrevistas que permite treinar postura, respostas e segurança antes dos processos seletivos. Também promovemos eventos, workshops e lives que aproximam estudantes, empresas, coordenadores e especialistas. Momentos únicos de networking e aprendizado. E se você é empresa, o Unifatesc Carreiras é a porta de entrada para encontrar profissionais preparados e conectados com o que o mercado exige. Basta cadastrar suas vagas e fazer parte dessa rede de talentos. E é isso que o Unifatesc Carreiras representa. Um espaço de desenvolvimento, conexão e futuro. Um ambiente criado para apoiar você que está começando ou evoluindo na carreira e também você, empresa, que acredita no poder da educação para transformar realidades. A Unifatesc está com você em cada passo, do aprendizado à conquista do seu lugar no mercado. Unifatesc Carreiras. Seu futuro começa aqui. Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme. Vou estar aqui hoje mediando na nossa trilha do conhecimento sobre sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Vou me apresentar um pouquinho, sou professor aqui da Unifatesc, mais focado na área de física, sou formado em Química pelo Instituto Federal do Paraná, em Matemática pela Unifatesc, atualmente sou mestrando em Energia. Tá? Então, eu desejo uma boa aula a todos, né? Vocês tenham o máximo possível aí o conteúdo passado pelo professor Tiago, ok? É um conteúdo aí que eu estou até curioso para ver, curioso para aprender aí, que é bem da área que eu gosto, que vai falar de combustíveis. Estarei o tempo todo aí no chat com vocês, qualquer dúvida pode chamar no chat, que a gente vai responder aí vocês, juntamente com o professor Igor, tá? Do mesmo núcleo aqui de engenharias, que vai se apresentar agora para vocês. Então, uma boa aula a todos. Não esqueçam de preencher a lista de presença e avaliar a nossa aula aí. Microfone. Perdão, o microfone não desmutou. Recomeçando, meu nome é Igor Basílio, sou um dos professores do Núcleo de Engenharias e Tecnologias da Unifatesc. Minha formação é na área de Ciências Biológicas, pela Unipar, e possuo mestrado em Educação Interdisciplinar pela Unespar também. E, bom, é com um grande prazer que eu estou aqui hoje. Eu vou estar no chat junto com o professor Guilherme, respondendo vocês. Ministrante, o excelentíssimo professor Tiago Duarte. Espero que vocês gostem da fala dele. Eu já ouvi uma vez e é excelente. Professor Tiago, com você. Boa noite, professores, professor Igor, professor Guilherme. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite, alunos. Como vocês estão? Tudo certo nessa terça-feira? Então, como os professores já adiantaram, né, nós vamos falar hoje aí. Na verdade, nós vamos dar seguimento à nossa trilha de conhecimento, sustentabilidade, diversidade e desafios globais, né? Eu venho sempre falando aí durante as lives sobre a importância desse tema para as mais variadas áreas de conhecimento, né, desse caráter multidisciplinar que a sustentabilidade tem, né, e da importância que ela tem na formação de vocês enquanto profissionais e cidadãos também.
tá? Na live de hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante, que está aí dentro da sustentabilidade e que vocês vão perceber que é uma aula um pouco mais aprofundada no conceito, em alguns conceitos, e vai trazer muita reflexão para vocês, tá? Então, vocês vão perceber que durante a live eu vou fazendo perguntas para vocês, não vou dar as respostas, porque eu quero justamente que vocês reflitam sobre o tema, aí cheguem aí nas próprias conclusões de vocês, tá? Então, é realmente um tema aí bastante importante. A apresentação não está aparecendo aqui para mim. Pode pôr para apresentar, por favor? Isso, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver se passa aqui. Aí. Então, pessoal, o tema da live de hoje é Epistemologia da Sustentabilidade e Visões Críticas, né? Então, o que que nós vamos ver durante essa live? Nós vamos adentrar em um tema que é extremamente importante, como eu disse, profundo e também bastante provocativo, né? Que é justamente falar sobre a epistemologia, né? Nós vamos ver aí o conceito de epistemologia, o que que ela significa, né? É uma palavra aí um pouco diferente, mas o que que ela significa dentro do contexto da sustentabilidade e algumas visões críticas sobre sustentabilidade. Então, talvez e aí, antes mesmo da gente começar, eu gostaria que vocês refletissem aí sobre uma pergunta simples. Será que a forma como a sociedade entende o progresso realmente nos levou a uma vida mais equilibrada, né? Então, a ideia que nós temos hoje de progresso, será que isso nos trouxe uma vida mais equilibrada ou não? Então, fica aí para a gente ir refletindo durante essa live, né, essa questão. Então, porque assim, durante muito tempo, nós fomos ensinados a acreditar que o desenvolvimento ele significava crescer economicamente, né? Produzir mais, consumir mais, expandir, né, as cidades, as indústrias, as tecnologias, né? Mas ao mesmo tempo em que a humanidade avançou tecnologicamente, né, conforme foi passando o tempo, e também cresceram aí os problemas ambientais, e né, a gente percebe muito isso hoje em dia aí por meio da mídia, né? A quantidade de problemas ambientais, de eventos climáticos que a gente vem presenciando. Aumentou também as desigualdades sociais, as crises climáticas, escassez da água, por exemplo, né? E de recursos naturais. Então, essa live, ela não vai discutir apenas sustentabilidade como temas corriqueiros, né, de reciclagem, coleta seletiva, preservação ambiental. Não vai ser somente isso. Nós vamos discutir também algo um pouco mais profundo, que é justamente a forma como o conhecimento foi construído, ao longo da modernidade e como que isso influenciou, né, e influencia até hoje na nossa relação com a natureza, né, com o consumo e com a própria ideia de desenvolvimento que nós temos hoje, tá? Então, quando nós falamos, em epistemologia da sustentabilidade, nós estamos falando justamente sobre isso, né? Questionar, as bases do pensamento moderno, tá? Refletir sobre a consciência, né? A economia e a sociedade passaram a enxergar a natureza. Então, a refletir como que isso se deu no decorrer do tempo e entender por que hoje precisamos construir novos modelos de pensamento mais integrados e sustentáveis, tá? Então, em lives anteriores, eu falei bastante sobre essa necessidade de ter um pensamento mais integrado, de não é possível mais ter sustentabilidade pensando ali só no meu setor específico, né? Seja aí você da área de conhecimento que for, a sustentabilidade exige esse caráter aí mais integrado, essa visão mais ampla mesmo, a visão aí de vários profissionais, portanto,
dentro das instituições, dentro das empresas. Daí a importância do trabalho em equipe, né? Justamente porque demandas ambientais, por exemplo, exigem, às vezes, a visão de vários profissionais. Então, além disso, iremos discutir também as chamadas visões críticas da sustentabilidade, né? Então, aqui, essa palavra crítica, eu gostaria só de reforçar que não é crítica no sentido de criticar mesmo, tá? O modelo atual, mas é crítica no sentido de refletir sobre, de ter uma visão crítica, ou de desenvolver uma visão crítica sobre o modelo atual, né? De sociedade que nós temos. Então, pessoal, falando só um pouco aqui sobre a minha formação, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Tiago Duarte, sou tecnólogo em gestão ambiental, que pela Unifatec, pós-graduado em gestão sustentável e meio ambiente e mestre em sustentabilidade. Atuo aí na área ambiental, prestando consultoria ambiental para órgãos públicos e privados. Então, alguns temas que nós iremos abordar aqui durante a live é compreender o conceito de epistemologia da sustentabilidade, né, como eu comentei, refletir criticamente sobre o modelo tradicional de desenvolvimento que nós temos aí atualmente, entender o conceito de decrescimento e conhecer a perspectiva do bem viver e fazer uma relação entre sustentabilidade, ética e responsabilidade, profissional. Então, vamos lá, pessoal. O que que vem a ser a epistemologia aqui dentro do nosso contexto aqui, do contexto da nossa live? Então agora, eh, n nós intro eh, agora que nós introduzimos, né, a temática da sustentabilidade e da visão crítica, precisamos compreender um conceito fundamental, que é o da epistemologia. E talvez, à primeira vista, né, essa palavra ela parece um pouco filosófica e distante, muito distante aí do nosso dia a dia, mas na verdade a epistemologia ela está presente em praticamente tudo que fazemos, né? Pensamos e consideramos verdadeiro dentro da sociedade. Então a epistemologia ela é basicamente a área que estuda o conhecimento, tá? Então ela busca entender, por exemplo, como o conhecimento é produzido, quem define o que é considerado verdade e como essas ideias influenciam a sociedade ao longo do tempo, tá? Então percebam que isso é extremamente importante, porque aquilo que uma sociedade considera verdade acaba moldando, né, aí os mais variados setores que compõem uma sociedade, como por exemplo a economia, né, a política, a ciência, que é um setor extremamente importante também, e, por consequência, o próprio comportamento humano, né? Então, a própria relação também que nós temos com a natureza, isso acaba sendo moldado. Então, um exemplo é que durante muitos séculos predominou-se a ideia de que a natureza existia apenas para servir o ser humano, né? Eh, Essa visão ela foi considerada normal, racional e até científica em alguns contextos, mas a partir disso construiu-se um modelo baseado na exploração intensa dos recursos naturais e no crescimento econômico contínuo, e na ideia de progresso ilimitado, né. E hoje a gente vê que isso trouxe aí uma série de consequências ambientais e para além de ambientais, de saúde pública mesmo, né, de questões de sobrevivência até. Então, antes da crise ambiental existir no mundo físico, né, ela começou no campo das ideias, tá. Interessante a gente pensar sobre isso, né, porque, toda ação humana nasce primeiro de uma forma de pensar, né, e a gente se for falar sobre epistemologia, a gente parte para a raiz das coisas, né. Quando uma sociedade acredita que desenvolvimento significa apenas produzir e consumir, mas
naturalmente, ela cria sistemas econômicos, tecnológicos e industriais voltados para isso, tá? Então, quando estudamos, né, a epistemologia da sustentabilidade, nós não estamos apenas estudando meio ambiente, né? Não estamos apenas estudando lá a gestão dos resíduos, né, ou plantio de árvores. Nós estamos estudando como o pensamento moderno construiu a relação entre humanidade e natureza. E aqui surge um ponto interessante, né, importante, que a ciência ela não é neutra. Como assim a ciência não é neutra, né? A ciência ela é produzida dentro de um contexto histórico, né, econômico e político. Isso não significa que nós estamos aqui, né, eu falando sobre isso, não significa que eu estou querendo negar a ciência. Muito pelo contrário. Significa que compreender que a ciência também sofre influências da sociedade é importante, né? Então, por muito tempo, a ciência teve fortemente associada à industrialização, né? Que nós já vimos aí nas lives, que foi um processo, um período bastante importante para o desenvolvimento, mas também bastante que desenvolveu aí, acabou impactando bastante o meio ambiente, né? Então, por muito tempo, a ciência esteve fortemente associada à industrialização, à produtividade, né, e ao crescimento econômico. Isso trouxe, né, uma série de avanços tecnológicos, isso é inegável, e, inclusive, eu preciso ressaltar que são tecnologias muito importantes para a atualidade, né? Desenvolvimento, avanços também médicos e sociais, mas também a gente precisa analisar que teve aí, isso acabou contribuindo também para um modelo que explorou intensamente os recursos naturais, né? Então é nesse sentido e é nesse contexto que é necessário falar sobre epistemologia da sustentabilidade, né? Que é justamente pensar em sustentabilidade e refletir desde do início das ideias, né, da ciência, para que lá na frente a, aquilo que foi projetado não traga mais efeitos negativos do que positivos, né? Então, hoje, a epistemologia da sustentabilidade, ela propõe justamente uma mudança nessa lógica de desenvolvimento, né, que é uma lógica extremamente linear, sem muita reflexão. Então, a epistemologia, né, ela nos convida a pensar que tipo de conhecimento precisamos produzir daqui para frente, né? Vamos falar para o futuro, que tipo de conhecimento nós precisamos produzir, né? Uma sociedade sustentável, ela pode existir mantendo a mesma lógica de exploração que já existe, né? O desenvolvimento deve servir apenas à economia ou também à qualidade de vida, à justiça social e o equilíbrio ambiental, né? Fica aí alguns questionamentos, né? Então percebam como isso muda completamente a discussão sobre sustentabilidade, porque sustentabilidade, nesse sentido, ela deixa de ser apenas assuntos batidos como reciclar lixo, né? Plantar árvores, e passa a assumir, a ocupar um espaço maior dentro do campo da subjetividade também, né? Da reflexão, até porque é daí que parte muitas das coisas que nós temos hoje, das coisas concretas que nós temos hoje. Então, falando um pouco sobre a, a, a sustentabilidade aí aplicada, né? A epistemologia, né, aplicada à sustentabilidade, melhor dizendo, e aí dando continuidade ao que nós estávamos discutindo. Agora nós começamos a conectar, então, esse conceito diretamente com a sustentabilidade. Porque quando falamos em epistemologia da sustentabilidade, nós estamos entrando em um campo que não apenas observa os problemas ambientais, mas questiona profundamente esses modelos de desenvolvimento e consumo que acabam
estruturando, né, a sociedade contemporânea. Então aqui existe uma mudança muito importante, porque a sustentabilidade ela deixa de ser vista apenas do campo de vista técnico. Lembra que, né, eu cheguei a comentar sobre isso na live anterior, e ela passa então a ser também uma questão filosófica, né, social, econômica e ética, que é um outro tema que também nós vimos aqui. Então percebam, né, que nesse slide a frase central é: questiona os modelos de desenvolvimento e consumo predominantes, né? Então, é isso que nós vamos ver bastante aqui nessa live, é justamente esse olhar crítico, né, de questionar, não só de apenas receber a informação ali e não refletir, mas de onde que está vindo essas informações? Fala-se tanto em sustentabilidade hoje em dia, né, nos noticiários, mas a gente acaba não se perguntando, mas de onde que está vindo? Quem foi que desenvolveu essa tecnologia, esse instrumento, buscando, que visa, né, buscar a sustentabilidade, né? E quais que são os efeitos positivos e negativos disso para a comunidade na prática, né? Isso tem a ver com epistemologia, né, e sustentabilidade. Então, quando você questiona esses modelos de desenvolvimento, isso significa perguntar por que a sociedade produz tanto? Por que consumimos em excesso, né? Muitas vezes eu mesmo acabo, às vezes, comprando coisas que, se a gente for parar para pensar, não era tão necessário assim, né? Mas a gente acaba consumindo, porque a gente vive, né, nessa ideia, nessa lógica de consumo. Quem se beneficia desse modelo econômico, né? E quais são os impactos ambientais e sociais dessa lógica? É importante a gente refletir sobre isso. Então, durante muito tempo, né, o desenvolvimento ele foi associado quase que exclusivamente ao crescimento econômico, né? Se eu tenho crescimento econômico, logo eu tenho o desenvolvimento. Hoje essa lógica ela já mudou significativamente, ainda há muito o que ser feito, mas já mudou bastante, né? Hoje fala-se muito em desenvolvimento eh, sustentável, né? Que une a ideia de desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Portanto, é uma espécie de desenvolvimento mais amplo, mais holístico, né? Então, quanto maior a produção, né, o consumo e o lucro, mais desenvolvida uma sociedade era considerada, né? Então, a epistemologia da sustentabilidade, ela começa justamente a questionar essa ideia, porque o crescimento econômico ele vinha, né, nessa lógica tradicional de desenvolvimento, ele vinha acompanhado de destruição ambiental, de mudanças climáticas, de desigualdade social, né, de esgotamento dos recursos naturais e do adoecimento humano, né? É importante falar sobre isso porque, de forma indireta, às vezes de forma direta também, isso acaba impactando na saúde pública das pessoas, tá? Então, talvez seja necessário repensar, né? Isso já está acontecendo, né? De forma gradativa, repensar o próprio conceito, significado de desenvolvimento, né? Então, vamos falar agora um pouco sobre a, o questionamento da ciência tradicional, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo aqui bastante claro para vocês, que questionar a ciência não significa negar a ciência, tá? É sempre bom reforçar isso, porque a ciência ela está aí, se desenvolvendo e cada vez mais essencial, inclusive para enfrentamento das questões climáticas, dos eventos climáticos, tá? Então, questionar a ciência nesse sentido aqui não significa negar a ciência, tá? Então, a epistemologia da sustentabilidade, ela não é contra
o conhecimento científico. Muito pelo contrário, ela reconhece toda a importância da ciência para o avanço da humanidade, como, por exemplo, no setor de medicina, né, para quem é da área de saúde, da tecnologia, da comunicação, essa live, por exemplo, né, tem a ver com tecnologia, com comunicação, que acaba tornando o processo de educação mais democrático, né, dentro do próprio setor de produção de alimentos também, ela é muito importante, né, visando aí sempre melhorar a qualidade de vida, né. Então, o que a epistemologia da sustentabilidade propõe é uma reflexão crítica, né, sobre como esse conhecimento foi utilizado ao longo da história, quais, interesses ele atendeu, por exemplo, e quais consequências esse modelo produziu para a sociedade ou para o meio ambiente, tá. Então por isso, esse slide ele acaba trazendo algumas perguntas que são importantes e profundas de se pensar, né. O conhecimento científico atual, ele serve para quem, né? Porque a ciência, ela não surge isolada da sociedade, muitas vezes ela está ligada, né, como eu disse, à economia, ao setor da indústria, poder político, tá, ao mercado e aos interesses de determinados grupos, tá. Então, é é isso que eu queria que vocês, levasse dessa live de hoje, tá, dessa aula de hoje, esse senso crítico, né, despertar esse senso crítico, mais voltado para as questões, de ciência, voltado para a sustentabilidade, né, para as questões ambientais, de começar a refletir sobre isso mesmo, e para além de refletir, né, eu acho que o passo inicial é refletir, e para além de refletir que vocês possam se tornar, profissionais e cidadãos, participativos, né, que possa haver mais participação social da comunidade dentro das questões ambientais, dentro do planejamento ambiental aí dentro da própria cidade ou do próprio país, tá. Então, a crítica central, né, da epistemologia da sustentabilidade, ela acaba criticando o modelo de produção, né, o mercado do consumo que está aí, né, que eu comentei, e esse modelo de crescimento econômico linear, sem, pensar e refletir muito sobre a longo prazo, né, porque se pensar em sustentabilidade, você está pensando a longo prazo, em questões de saúde, de meio ambiente, de biodiversidade, de tudo, tá. Então, a epistemologia da sustentabilidade, ela propõe repensar o papel da ciência na sociedade, tá? E alguns questionamentos importantes que ela traz a ciência deve servir apenas ao crescimento econômico? O conhecimento científico pode ignorar impactos ambientais? Né? E existe neutralidade na produção do conhecimento? Tá? São questões importantes de se pensar, tá? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito de decrescimento, que é uma ideia que vem aí, eh, no sentido de contornar aí esse consumo desenfreado que eu comentei, né, e que acaba impactando o meio ambiente, né, no final aí da história, tá. Então, a epistemologia da sustentabilidade, ela, como eu disse, ela questiona qual deve ser o papel, né, da ciência e do desenvolvimento na sociedade, e aqui entramos então em uma resposta crítica a esse debate, que é o decrescimento. Então, primeiro, é importante, corrigir uma ideia comum de que decrescimento, não significa crise econômica, recesso ou empobrecimento da população, tá. Então, é comum a gente falar em decrescimento e logo vir a ideia de que significa, retroagir, né, voltar a um modelo muito, convencional de uma forma muito convencional de ser e estar
na sociedade. Então, não tem a ver com isso, né? Não é simplesmente crescer menos. Nós não estamos falando sobre isso. A proposta é muito mais profunda. Trata-se de questionar a lógica de crescimento econômico, né, infinito e é, sempre que possível, tá? Então, vivemos em um sistema que associa progresso ao aumento contínuo da produção, do consumo e do lucro, como eu comentei. O problema é que isso acontece, em um planeta que tem recursos finitos, tá? Então, o decrescimento pergunta: até que ponto crescer continuamente é compatível com a sustentabilidade ambiental e justiça social? Então, por isso, esse slide ele destaca três relações importantes, né, que é o consumo excessivo, a produção desnecessária e a exploração ambiental, tá? Então, quando a gente fala em consumo excessivo, não significa deixar de consumir o necessário, mas questionar padrões de hiperconsumo, tá? Que é aquilo que excede ao que seria necessário, né? A gente está falando também em obsolescência programada, né? E a criação artificial de necessidades. Quando a gente fala em produção desnecessária, nós estamos falando em modelo atual que produz em larga escala muitos bens que são descartáveis, né? E, e de baixa durabilidade, que duram pouco, tá? E, portanto, demanda uma exploração dos recursos naturais de forma constante, né? E muito frequente. Então, quando a gente fala em exploração ambiental, a gente está falando em crescimento econômico, frequentemente depende da extração intensiva de recursos naturais, como o desmatamento, né, a emissão de gases de efeito estufa e a geração de resíduos, tá? Então, a ideia central desse slide é justamente mais crescimento econômico nem sempre significa melhor qualidade de vida, né? É justamente destacar isso, que nem sempre o crescimento econômico ele significa lá na ponta, lá no final, melhor qualidade de vida para a população, tá? Então, aqui tem as principais ideias do decrescimento, né? Que é justamente, defende aí justamente uma vida mais simples, né? Um consumo consciente, né? Redução do desperdício, uma produção de fortalecer a produção local, né? E menor pressão sobre os recursos naturais, né? Essa é uma consequência de uma vida aí mais consciente, do ponto de vista ambiental, tá? Então, decrescimento não é voltar ao passado, tá? Não significa parar o desenvolvimento. Não significa também viver sem tecnologia. Significa produzir e consumir de forma mais equilibrada, tá? Então, aqui tem alguns exemplos da ideia de decrescimento. Seria a reutilização de produtos, né? Sempre que possível, o uso de bicicletas para evitar a emissão de gases de efeito estufa, né? Volto a comentar aqui as questões climáticas, os eventos climáticos, né? Talvez um dos problemas ambientais mais alarmantes. É, aqui também tem a reparação em vez de descarte, né? Que seria a ideia de reutilizar um objeto que teve uma utilidade inicial, aí deixou de ter, pensar se é possível reutilizar para uma outra finalidade, né, antes de descartar, tá? Então, existem várias alternativas que visa dar uma freada no consumo, né? Que visa a implantação da ideia de decrescimento na vida da gente, tá? A própria economia circular também tem a ver com o decrescimento, porque ela visa justamente fechar um ciclo de retorno dessa matéria-prima, né, para a cadeia produtiva, né? Por isso que ela fala em reutilizar, ela fala em reciclar, ela fala em reparar.
né? Reduzir desperdícios. Esses são os objetivos da economia circular, tá? Então, consumir mais realmente traz felicidade? É, lógico, a gente precisa ter o necessário, né? Eu volto a ressaltar, nós precisamos ter o necessário, mas até que ponto, né, que nós consumimos é o necessário, né? Ou até que ponto isso extrapola o necessário, né? Então, muitas vezes o excesso de trabalho, a ansiedade, a endividamento, né? Então, essas são algumas consequências, digamos assim, desse modelo de desenvolvimento econômico desse costume, digamos assim, de consumo excessivo, esses são alguns dos problemas que acaba desencadeando na vida das pessoas, né? Nesse sentido, o que seria o bem viver, né, dentro desse contexto? É um conceito inspirado nos povos originários, né, da América Latina, que defende a harmonia entre o ser humano e a natureza, tá? Defende também a coletividade, o respeito aos ciclos, né, e o desenvolvimento. O desenvolvimento não é apenas riqueza econômica, né? É algo muito mais além do que isso, tá? Então, bem viver versus modelo ocidental, tá? Então, o modelo tradicional tem a ver com individualismo, com acumulação, com exploração da natureza, com crescimento econômico, né? A ideia de bem viver já fala sobre, vai no sentido oposto, falando ali sobre a coletividade, né? Sobre o equilíbrio, integração com a natureza, tá? E, por consequência, a qualidade de vida. Então, agora, pessoal, eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas pesquisas que estão sendo feitas, que já foram feitas, voltadas justamente para desenvolver tecnologias, ideias, instrumentos de enfrentamento às questões ambientais, né? E visando tornar aí o mundo mais sustentável, né? Os países mais sustentáveis, tá? Então, vamos começar aqui pelo hidrogênio verde. O que que seria esse hidrogênio verde? Né? Então, primeiro, tecnicamente, o slide ele mostra o processo de produção e uso, né, do hidrogênio verde, que vocês estão vendo aí. Então, o hidrogênio verde ele é produzido, pessoal, a partir, né, ou melhor, por meio da eletrólise da água. O que que é isso? É um processo em que a água é separada em hidrogênio e oxigênio com o uso de eletricidade, né? A gente sabe lá que a água é formada pelo H2O, né? Então, quando há uma descarga elétrica na água, é possível separar essas moléculas, né, de oxigênio e hidrogênio, e é onde que é gerado o hidrogênio verde. Mas é importante a gente eu destacar aqui que só é considerado hidrogênio verde quando essa energia utilizada para fazer essa eletrólise na água, ela é oriunda de energia limpa, renovável, né? Como, por exemplo, a energia solar, a eólica e a de biomassa, né? Porque daí fecha-se um ciclo de sustentabilidade mesmo, né? Então, hoje, não basta apenas produzir o hidrogênio, importa como ele é produzido. Então, aqui já entra uma questão epistemológica importante. Na ciência da sustentabilidade, não analisamos apenas o produto final, tá? Mas todo o sistema produtivo e seus impactos, tá? Isso muda completamente, então, a lógica de avaliação científica, que antes uma análise tradicional poderia perguntar apenas: essa tecnologia funciona? Ah, então, se funciona, pronto, está feita uma nova tecnologia, né? Ou ela gera eficiência energética, tá? Mas a epistemologia da sustentabilidade, ela amplia essa análise e pergunta: qual a origem da energia utilizada, né, que vai ser
feita ali essa eletrólise na água. É uma energia limpa? Porque se for uma energia, por exemplo, oriunda ali de combustíveis fósseis, já não é uma energia limpa, porque está havendo, em algum momento, ali combustão e emissão de gases de efeito estufa, né? Então, ela também pergunta qual é o impacto ambiental do ciclo produtivo desse produto, né? Quem terá acesso a essa tecnologia tem a ver com acessibilidade, com igualdade. E ela reduz as desigualdades ou apenas cria novos mercados? Então, todo esse questionamento, essa reflexão tem a ver com epistemologia da sustentabilidade, dentro, inclusive, do desenvolvimento de tecnologias visando a própria sustentabilidade, tá? Então, é, falando aqui ainda sobre o hidrogênio verde, o Brasil tem um potencial gigantesco de geração desse tipo de energia, tá? É, porque, obviamente, né, nosso país, ele é rico em, em recursos hídricos, né, e é um dos países que mais se destaca também na produção de energia limpa, né, então tem tudo para dar certo. Um dado interessante é que na combustão do hidrogênio verde, o único, eh, digamos assim, resíduo que é gerado é água, água limpa, inclusive, então não tem emissão de gases de efeito estufa, o que é bastante interessante. Um outro exemplo aqui também é de energia solar, né? Então, o slide aqui mostra um dado importante, que em janeiro, é, entre janeiro e setembro de 2023, o Brasil registrou o maior crescimento histórico na geração de energia solar. Isso revela uma transformação importante na matriz energética brasileira. Do ponto de vista técnico, a energia solar converte, né, a radiação solar em eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos, né? Então, como eu disse, o Brasil é um dos países aí que se destaca e vem se destacando, vem aumentando cada vez mais a energia solar no país. É um país tropical e tem bastante potencial para esse tipo de energia e é aí uma forma de desenvolver desenvolvimento sustentável, né, de promover a sustentabilidade. Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar também o mercado de carros elétricos no mundo, que é uma outra alternativa de enfrentamento às mudanças climáticas, tá? Então, de cara a gente percebe que o mercado de carros elétricos no mundo vem aumentando progressivamente, tá? Com destaque para a China, que tem aí o maior mercado de carros elétricos, e com esse diagnóstico, né, com esses dados desse gráfico, a gente consegue fazer uma projeção, né? Então, a tendência é que aumente cada vez mais e se torne cada vez mais comum aí a presença de carros elétricos na sociedade, tá? E por fim aqui, um outro instrumento de enfrentamento às mudanças climáticas, ao efeito estufa, é a ideia de crédito de carbono, tá? Então, primeiro, de forma bastante objetiva, crédito de carbono nada mais é do que um mecanismo econômico criado para atribuir valor financeiro à redução ou remoção de emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, de maneira bastante simplificada, funciona assim. Uma empresa reduz emissões, ou financia projetos que capturam carbono, como, por exemplo, reflorestamento, né, a conservação florestal ou energia limpa, e ela, então, pode, por meio disso, né, pode gerar créditos de carbono. Esses créditos de carbono podem ser comercializados para empresas que ainda não conseguiram ou estão tendo dificuldades de reduzir as suas próprias emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, em termos práticos, um crédito de carbono normalmente equivale a uma tonelada de, de gases de efeito estufa de carbono lançado no, na atmosfera, tá? Então, essa que é a lógica de carbono, e é aí também mais um instrumento
visando promover a sustentabilidade, né? Bom, pessoal, então nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live de hoje. Aqui tem algumas referências. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e eu fico à disposição. Se tem eventualmente alguma pergunta, algum comentário, eu fico à disposição. Professor, não estou te ouvindo. Desculpa, queria agradecer aí o professor Tiago aí pela excelente aula aí, pelo conteúdo passado. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível aí tudo que foi passado na nossa live. Lembrando que essa live ela fica gravada, então vocês podem utilizar o mesmo link para reassistir, né, caso travou, perdeu algum pedacinho ali. Então vocês podem estar reassistindo ela. Não esqueçam de preencher a lista de presença que está no chat, eu vou colocar ela novamente aí por último, tá? Agradeço a participação de todos aí e desejo uma boa semana de estudos aí, até a nossa próxima live da Trilha do Conhecimento. Muito obrigado, até a próxima. Na Unifatesc, o nosso compromisso vai muito além da sala de aula. Estamos ao seu lado em cada etapa, do estágio ao primeiro emprego, da especialização ao empreendedorismo. Para isso, criamos Unifatesc Carreiras, um portal que conecta você às melhores oportunidades do mercado e aproxima empresas dos talentos que formamos em todo o Brasil. E conta com o apoio dos nossos mais de 800 polos, criando uma rede que cresce todos os dias e fortalece a ponte entre formação e carreira. Aqui, você encontra vagas de estágio e emprego em organizações parceiras. Mas o Unifatesc Carreiras vai muito além das vagas. No portal, você tem acesso a conteúdos exclusivos de capacitação, artigos, vídeos, materiais sobre comportamento profissional, liderança, tecnologia e tendências do mercado. Tudo para impulsionar suas habilidades e preparar você para os desafios da profissão. E para ajudar na prática, oferecemos ferramentas modernas, orientação para montar um currículo eficiente e um simulador de entrevistas que permite treinar postura, respostas e segurança antes dos processos seletivos. Também promovemos eventos, workshops e lives que aproximam estudantes, empresas, coordenadores e especialistas. Momentos únicos de networking e aprendizado. E se você é empresa, o Unifatesc Carreiras é a porta de entrada para encontrar profissionais preparados e conectados com o que o mercado exige. Basta cadastrar suas vagas e fazer parte dessa rede de talentos. E é isso que o Unifatesc Carreiras representa. Um espaço de desenvolvimento, conexão e futuro. Um ambiente criado para apoiar você que está começando ou evoluindo na carreira e também você, empresa, que acredita no poder da educação para transformar realidades. A Unifatesc está com você em cada passo, do aprendizado à conquista do seu lugar no mercado. Unifatesc Carreiras. Seu futuro começa aqui.